Muito boa noite, fiéis! Pontualmente às 20 horas. Dessa vez eu consegui encaixar para ser realmente nas quartas-feiras, para ser a quarta-feira agora. As nossas lives acontecem sempre às 20 horas, nas quartas-feiras, exceto quando o meu convidado não pode, ou eu estou de serviço. Então a gente vai adequando aí de acordo com a disponibilidade dos nossos convidados. Hoje é live muito especial, um tema bastante difícil de tocar. E nós vamos entrar nesse tema sem procurar culpados, sem botar dedo na cara de ninguém. Na verdade, vai servir como uma vacina. Eu quero que vocês estejam, principalmente as mulheres, vacinadas contra o adultério, no sentido de entender por que tem muita gente fazendo, e aí você vai trilhar um caminho diferente. Você vai fazer diferente do que elas estão fazendo, porque a consequência do adultério é sempre negativa, a consequência da traição é sempre péssima. E vou além, principalmente para as mulheres, tá? Eu tenho atendido muita mulher aqui no meu inbox, aqui do Instagram, se você está vendo no YouTube, lá do @vê-se-não-vacila no Instagram, e eu vejo que para elas a dor, a decepção consigo própria, as consequências são piores que para os homens. Flávio, você está sendo machista? Não. É a descrição da realidade. Não sei por que é pior, não sei por que para elas dói tanto, pode ser por conta da cultura machista, pode ser por conta de um monte de outras construções sociais. Mas em geral, percebo que para elas é muito pior. Nossa convidada especialíssima já está online, é uma pastora. Por que eu decidi convidar a pastora? Na verdade, Bispa Viviane. Porque eu entendo que ela tem cuidado de mulheres, ela tem atendido mulheres ao longo de décadas. Apesar de ser bastante jovem, ela já tem esse ministério há muitos anos. Então ela tem atendido mulheres e tem visto essa subida, essa escalada do índice de traição feminina. Então ela, mais do que ninguém, pode me ajudar muito a tentar entender isso, a tentar decifrar um pouco disso para servir como vacina, beleza? Então ela vai com certeza ajudar a desvendar isso e tentar entender os porquês que isso tem subido tanto, tem acontecido tanto. Vamos chamar agora minha convidada para participar, beleza? Ela já está online, já solicitou para entrar, então vamos lá. É isso aí, gente. Fica aí. Nós vamos desconstruir muitas coisas, nós vamos ter uma chegada muito diferente do que é muito falado por aí. Olá! Oi, oi, oi. Tá bom de ouvir aí? Para mim tá legal, o áudio tá bom. Tá E para vocês tranquilo? aí, Ah, galera, que para quem bom. tá online, tá bom o áudio aí da Bispa? Tá bacana? Tá bom, gente? Vai assinando aí, vai falando pra gente. Se tiver ruim, a gente vai melhorando. Beleza? Pede aí pro pessoal dar aí um retorno aí pra gente, porque aqui pra mim tô aqui numa salinha aqui da igreja, aproveitar essa oportunidade de conversar com vocês, né? Aqui através do Flávio. E dizer assim também da minha experiência, né? Aquilo que a gente já havia conversado sobre essa experiência que a gente adquiriu, né? Na verdade, eu sou uma observadora também dessa situação e como ela tem entrado dentro da igreja, né? Eu sou bispa, e, na verdade a gente pastoreia há mais ou menos 20 anos e a gente realmente tem visto o crescimento é, da traição, principalmente da mulher, que era algo assim que há 50 anos atrás, por exemplo, não era raro, né? Há 50 anos atrás era um homem que, além de trair, ainda adquiriu uma segunda família. Sim. Mas a gente tem percebido assim que a infidelidade quase dobrou na última década, né? Algo realmente bem visível, bem visto nos gabinetes, né? Nos nossos acompanhamentos com casais. Então a gente tem percebido o quanto tem crescido o índice de traição para o lado feminino, para o lado da mulher. E assim, aí eu coloquei alguns pontos aqui, né, na minha percepção, assim, fazendo vários diagnósticos, porque acaba que a gente faz vários diagnósticos, né, assim, das falas, das situações, e fazendo vários diagnósticos, assim, eu coloquei alguns pontos, né, Beleza, aí eu não sei como é.
Tá, a gente vai fazendo um bate-bola, eu vou perguntando. Certamente eu vou entrar nesse. bom. Beleza? Tá, Muita gente. gente, muita gente conhecida, sejam muito bem-vindos. Bispo, então vamos sair vamos do começo. Você já conversa com mulheres, você atende mulheres, atende casais. Quem não é evangélico, vou dar aqui um parecer como é que é isso, né? É o seguinte, aqui na igreja evangélica, eu sou membro da igreja da Bispa, quando um casal passa por uma crise, quando o bicho está pegando mesmo, o que o casal faz antes da separação? Né? Normalmente, procura o gabinete pastoral para ter uma orientação, certo? Um homem cheio da razão, a mulher cheia da certeza, e os dois vão lá ainda na intenção de ter uma mediação para ver se salva. Então, né, quem não é evangélico está aí acompanhando, é mais ou menos assim que a gente faz. Concorda, bispo? É isso por aí, tá certo? Concordo. Concordo, até porque a gente tem esse espaço assim, de falas, né? Na verdade, eu acredito assim, que antes de qualquer traição ou até divórcio, esse casamento já entrou em algum tipo de crise. Sim, tá? Então já existe. Já existe alguma crise. A traição é a ponta do iceberg. Um casamento sadio, um casamento saudável, gostoso, harmonioso, não tem nem que chegar nesse ponto. Não tem como. Não. Né? Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto que a gente observa, então, é que já existe algo bem pontual nessa coluna do casamento, né? Porque o casamento é como se fosse uma coluna vertebral ali que vai sustentar várias áreas. Então, já existe alguma crise instalada. Antes de uma traição, antes de um divórcio, né? Para eles chegarem assim, vou me divorciar. Com certeza, pelo menos, como a gente lida com isso há mais de 2 décadas, as pessoas tendem a procurar sim. E é engraçado, Flávio, que principalmente a mulher. Né? A mulher entre o homem e a mulher é que procura mais. Sabe? Ela tende a se abrir mais, a expor mais. Sim, é um problema, inclusive, isso. Deveria ser 50%, né? Eu criei um canal no YouTube, eu criei um canal aqui no Instagram para falar mais com homens, para falar, homem, para de trair, deixa eu te ajudar a parar de trair, homem, não vale a pena, homem, gera dor, gera sofrimento, mas 70% ou mais do meu público agora é mulher. É claro que são bem-vindas, é claro que agora eu passei a falar com elas também, inclusive esse tema é mais para elas mesmo, né? Mas porque eu percebo que elas estão muito mais dispostas a procurar a cura do relacionamento, a apertar as arestas, a tentar um pouco mais do que partir direto para o divórcio. Apesar que, no Brasil, 75% de quem pede o divórcio são as mulheres. Olha só que coisa louca. Mas eu entendo que também são elas que pedem, mas depois de já terem tentado tanto, eles estão assim, não dou conta mais. Aí vai lá e não tem jeito. Infelizmente. Isso. Mas o ponto então, ao longo desses 20 anos, conversando com mulheres, atendendo aí crises, eu imagino que a senhora já atendeu crises assim, homéricas, né? Fatos assim, nossa, como é que chegou nesse ponto? Então, você percebe claramente que ao longo desses 20 anos, as mulheres passaram a trair mais? É claro, Sim. isso é óbvio. Isso, na verdade, é dados mesmo, né? É diagnosticado que assim, o crescimento no meio feminino da traição tem aumentado muito. Até porque hoje, assim, principalmente com a acessibilidade que a gente tem assim, dos meios de comunicação, WhatsApp, isso tudo ajuda a expor mais a situação, não é mais um tabu, não é tão escondido, porém, o que a gente percebe é que quando o homem trai, é porque ele é o cara, né? Ele é o cara, mas a mulher ela não faz questão de que saibam que ela traiu. É um ponto que a gente percebe diferenciado entre a postura de um homem que traiu e a postura de uma mulher que trai, é que a mulher, ainda assim, ela mantém o sigilo. Ainda assim, ela não é algo que mexa assim, com a autoestima dela, a traição. Realmente, a traição foi aquele assim, a última opção, talvez, que aquela mulher teria
para salvar esse casamento. E assim, a gente percebe alguns casos por vingança, tá? A gente percebe muito caso de traição por vingança. Intencionalmente não existia essa hipótese, mas por uma vingança, essa autoestima que é realmente golpeada pela traição, porque assim, a traição, ela fere ambos. Ela fere quem traiu e o traidor também. Então, é ambos. Não existe assim, não dá pra gente medir. Não dá para ter um termômetro de quem sofre menos ou quem sofre mais. É aquele golpe nos dois. Mas a gente... Rapidinho. Eu percebo também que, conversando com muitas mulheres que traíram, conversando também com homens que traíram, ambos arrependidos, eu tenho a impressão de que a dor feminina é maior que a do homem. A mulher, não sei se é por causa da construção social, por conta de tudo que ela aprendeu ao longo da vida, da maternidade, da casa, dos cuidados com os filhos. Eu percebo que a dor da mulher, a vergonha da mulher é muito maior. Apesar de haver, a gente vai chegar nesse ponto, dessa cultura da mulher não trai, mulher se vinga, de que são direitos iguais, de que mulher tem que ir lá e dar o troco. Quando ela faz isso, o fundo do poço para ela é mais profundo que para o homem. Assim, eu já vi casos de homens que entraram em depressão e não conseguem sair da depressão porque traíram e foram pegos. Mas são mais raros. A mulher, ela se olha assim com muito mais peso, carrega um peso muito maior de como é que eu fui capaz de fazer isso. Eu percebo muito isso nas mulheres, sabe? E o nosso papel aqui não é falar, nossa, você tá errada, vagabunda, sei lá. Não, vou falar assim, cara, você desequilibrou por N motivos, você perdeu o foco do casamento por várias situações, e vamos tentar consertar isso, vamos tentar voltar para o foco e ter um casamento ainda melhor. Eu sou da opinião, a senhora sabe, meus seguidores todos sabem aí, que houve adultério aqui em casa, tanto da minha parte quanto da parte da minha esposa. Ambos traíram, infelizmente. Mas que nosso casamento hoje em dia, porque houve essa abertura para o diálogo, porque houve essa clareza, transparência, essa ferida aberta que a gente junto foi lá e curou, nosso casamento hoje em dia é muito melhor do que antes. Muito melhor. Nosso casamento é exemplar, harmonioso, gostoso de se viver. Mas, então, essa palavra que eu quero trazer muito mais forte. É possível a mulher arrependida recuperar a honra. Eu recuperei minha boa reputação. Inclusive, tem um versículo em Provérbios que fala sobre isso, né? Para a gente guardar a reputação, porque ela vale mais do que tesouros. E eu perdi completamente a minha reputação de homem sério, de homem de família. E andando sério, andando na linha, depois de muitos anos, recuperei a reputação. E a mulher perde mais do que o homem, né, diante da nossa sociedade. Isso é um negócio que você vê isso também? Você repara isso também? Com certeza. E assim, até abrindo um parênteses assim, quando eu conheci vocês, para mim foi assim um casal que eu vou levar uma admiração eterna exatamente por isso. Porque vocês conseguiram transformar, como diz, né, como a gente diz, o limão numa limonada. Né? Vocês conseguiram tornar proativo aquilo que seria para realmente matar esse relacionamento de vocês. E eu acho isso muito bom. Acho que a sua experiência trouxe esse aprendizado, né? E a gente está aqui realmente para receber todas essas ferramentas que você e a Gisele conseguiram construir para ter hoje um casamento mais feliz. Pai, bom? A paz do Senhor. Falando aqui como o relacionamento de vocês hoje é um exemplo, né? Daquele casamento que poderia ter sido golpeado pela traição, mas vocês deram a volta por cima, foram proativos, assertivos, pegaram esse problema e conseguiram transformar a favor de vocês. Isso é muito bom. Tem casamento que nunca traiu e é infeliz, né, gente? Ainda tem isso. Né, gente? Hã? Graças a ele. Graças a ele, é exatamente isso. Graças a ele, né? É esse cordão aí da terceira dobra que fica mais fortalecido, né? Graças a Deus. Graças a Flávio, eu acho que é uma construção histórica e cultural a mulher se ferir mais. Porque na essência da mulher, aí eu falo por mim mesmo, na essência da mulher, ela realmente tem essa essência de fidelidade, assim.
E isso é uma construção realmente histórica e cultural. O homem, né? Infelizmente, a gente esperar uma traição do homem e não da mulher. Não que seja certo isso, mas isso é muito enraizado na nossa história e na nossa cultura. Isso assim, eu falo culturalmente, não é só do Brasil, não. Eu acho assim, mundial. A gente percebe que é muito mais esperado uma traição de um homem do que de uma mulher. Mas esse papel, a gente tem percebido que isso tem diminuído por causa também do movimento feminista, por causa dos direitos das mulheres, realmente essa questão da gente querer, né? Eu não estou incluída, eu falo que eu sou feminina, não sou feminista, mesmo sabendo da importância do movimento feminista no mundo e no Brasil, mesmo sabendo quanto foi importante, mas hoje não me encaixa mais. Esse movimento que ela está não me encaixa, não me representa. Mas realmente... Rapidão, Bispa, é importante salientar que a Bispa também é formada em História, né? A senhora é historiadora. Sou formada em História, sou professora, dou aula e a gente percebe isso e também... Tem mais para falar, não é só, eu acho que. Ela é formada em História, estuda os movimentos, estuda as questões culturais a fundo. Não é o meu achismo de vou fazer um canal e vou ajudar as pessoas, não. Ela é formada. Não jogo pedras naquilo que o movimento conquistou. Acho realmente que tem muita coisa que dá para a gente aproveitar, mas hoje realmente a coisa está abusiva porque é exatamente isso. É a anulação da figura masculina e eu não concordo. Eu acho que homem e mulher, eles se complementam, né? Eles estão aqui para construir, ainda que um seja diferente do outro, histórias, aí eu não acredito que tenha a ver essa anulação da figura masculina. Não acredito, mas penso e analiso que o movimento feminista trouxe essa força para a mulher, muitas vezes, fazer e agir como o homem faz e como o homem age. Mas que para a consequência no emocional da mulher, a gente percebe realmente que essa mulher, ela expõe mais a ferida dela. Eu nem posso dizer que ela sofre mais, porque é subjetivo. Eu acho que existe um sofrimento também do homem, mas eu acho que a mulher sempre ela fala mais. E porque ela fala mais, a gente conclui que ela se feriu mais. Eu não sei se você consegue entender esse ciclo, tá? Porque o homem muito machão, tá sofrendo, quer morrer, mas não expõe tanto. A mulher sofre, a mulher ela já fala, a mulher ela joga nas redes sociais, a mulher ela já fala com as amigas, ela fala no ambiente de serviço. Então, a gente tem a impressão que ela está sofrendo mais. Mas esse é o ponto de vista. Mas a vista do ponto é que esse homem sofre tanto quanto, porque a traição ela é destrutiva, né, para a nossa identidade, ela é uma questão de caráter. Né? A gente não sabe o que levou, se esse parceiro que jogou essa mulher na mão de outro homem, né? A gente não sabe, porque igual eu falei para você, igual eu acredito, para ter chegado numa traição, já tinha uma crise instalada. E pelos estudos aqui, Flávio, que eu acompanhei, normalmente, pelo estudo, tá? Não é achismo, é algo que eu tenho ouvido, e isso é estudo. Normalmente, aí a gente tem exceção, mas normalmente a mulher trai quando o relacionamento atual está muito ruim. Certo. Então a traição ela se instala porque já existe algo muito pontual de ruim nesse relacionamento. Então, por isso a traição. E também estudos comprovam, e eu já ouvi também em gabinetes várias vezes, de homens. Meu relacionamento estava bom,
a minha esposa, eu amo a minha esposa, eu quero construir a minha vida com esta mulher, porém, em alguma situação, eu tive um caso, entrou a traição. Então, a gente percebe, assim, no discurso, que a traição para a mulher é porque ela consegue ver algo ali já instalado em crise, mas para o homem nem tanto. Às vezes, esse relacionamento não estava tão ruim. E, de repente, apareceu, né, uma pescada, uma oportunidade. E esse homem, então, talvez por conta dessa construção histórica e social, né, que a gente via nos nossos avós, na nossa árvore genealógica, tem casos de traição, principalmente da figura masculina, o que, de certa forma, a nossa sociedade não é que aceitava, mas escondia, né? Então, a gente sabia que o nosso avô tinha caso, né? E isso, de certa forma, se escondia, mas nunca muito abertamente em relação à mulher, e hoje a gente já tem visto. Mas o ponto é, por um problema relacional já instalado. Interessante. Lembrando, sempre posso falar sobre isso, que querer explicar como acontece, por que acontece, não é justificar. A gente não está justificando que a mulher, porque tinha um casamento ruim, foi lá e traiu, tá certa. Não, tá errada também. Tá tão errada que traiu um casamento teoricamente bom. Entendeu? Mas aqui não é o ponto. A gente só quer explicar para evitar que continue acontecendo. A gente quer explicar para quem esteja nesse lugar, às vezes, se olha e fala, ah, então foi por isso que eu errei. Ah, então, se eu seguir outro caminho, eu não vou fazer mais. Essa é a minha vontade. Isso. Eu não quero fazer uma live explicando os motivos e achando culpados e não tirar uma solução disso. E não tirar uma lição disso. Eu estava vendo esse dia do Cláudio de Barros falando que quando a gente tem alguns ensinamentos, quando a gente tem algumas racionalizações bem feitas, isso gera na gente um sentimento que consegue combater outro sentimento. Não é a razão que combate o sentimento. É uma construção que gera um sentimento que combate a vontade de trair. Aí, beleza. Não é para justificar. Então, vamos lá. Uma outra coisa que eu percebo também, a senhora falou com relação a um relacionamento muito ruim e a mulher acabou fazendo a besteira. Eu percebo que no homem, muitas vezes, é mais instintivo trair. É claro que é um instinto que dá pra gente controlar, que deve controlar, assim como a gente controla o instinto que quando o cara fecha a gente no carro, a gente não vai lá e mata ele. Sim, o homem é mais visual, o homem acorda e olha na rua e começa a achar um monte de mulher bonita, né, e desejar. Eu sinto que é diferente da mulher. E na mulher isso não é tão instintivo. Né? Ela ouve um caô, vai dando um passinho devagarzinho em direção a esse caminho torto. Então é diferente. Mas mesmo não sendo tão instintivo quanto é para o homem, nós homens temos o dever de segurar esse instinto e é extremamente possível. É autorresponsabilidade, né? Autorresponsabilidade. E a mulher não tem mais tanto desse instinto. Mas como a construção social, a cultura da erotização, a cultura do adultério no Brasil é tão forte, a gente ouve as músicas, a gente, assim, muito forte, em geral, no sertanejo, no funk, em várias áreas. Se ouve a música, você pensa que vão falar um negócio que não dá para ouvir na frente do pai, por exemplo, né? Ligado sempre à sexualização, ao sexo, à erotização da mulher. Muito isso. Então, eu acho que, por conta, essa é a minha opinião, também, por conta de toda essa cultura que a mulher deve ir lá e dar o troco, que a mulher é dona de si, meu corpo, minhas regras, e ninguém manda em mim. E nisso, elas acabam entrando nessa onda. Porque não tem jeito. Também é bíblico, né? Nós somos extremamente influenciáveis. A gente é muito influenciado. Se a gente ouvir a mesma coisa 100 vezes, ver a mesma coisa 1000 vezes, a gente vai acabar achando que aquilo é normal, que aquilo é natural. E depois, perceba esse fundo do poço da mulher. Depois que cai na real, que ela é exposta, que o negócio vira público, ela sente muita dor. Fala, cara, não precisava daquilo. Não me fez bem ter feito aquilo por vingança, ou porque meu casamento estava ruim, ou porque eu fui iludida pelo bonitãozão, charlatão, né? O cara que consegue iludir a mulher, porque o Ricardão que faz isso, né? Ele é muito sutil, ele vai lá no ouvidinho da esposa que não ouve mais elogios do marido, que só cobranças, e vai lá e fala o que ela gostaria de ouvir. E vai lá e toca no ponto que já tem 10 anos que ela não ouve um elogio. E aí que eu acho que a influência do marido, quero tocar muito nesse ponto. Você falou um homem jogar a mulher para o adultério.
A gente não quer tirar a culpa dela, mas eu entendo que Não. tem muito disso, né? Tem muito disso. O homem não elogia mais, o homem não dá atenção, o homem não se preocupa com a vida sexual da esposa e vai dando brechas, né? Vai dando espaços não preenchidos para que alguém chegue. E eu acho que aí vem o meu papel do diabo, né? Eu não gosto muito de espiritualizar a coisa toda, mas chega um momento que não tem jeito, né? Que na hora que o casamento tá ruim, na hora que os dois estão péssimos, aí que vem aquela pessoa do nada. No Instagram, oi, sumida, te achei aqui, estudei com você no 2º grau, você tá linda. Você tem essa impressão também? Tem. Até voltando à sua fala, o pastor Anderson Silva, ele diz o seguinte, a mulher, eu até compartilhei isso com você quando a gente estava conversando, a mulher, ela trai menos, mas trai melhor. Exatamente por conta desse ponto que você colocou, que ela não é não é pelo instinto. Isso é muito mais elaborado na mente e no cognitivo dessa mulher a traição. O homem realmente, acho que pela natureza do homem, né, essa natureza dele, o homem é mais instintivo. Ele viu, né, ele viu de novo, e é instinto. As coisas externas para o homem mexem mais com ele, para a mulher não é tanto assim não. O Alex, ele sempre fala assim, eu conquistei a Viviane porque eu falava bem no ouvido dela, não é porque eu era bonita, e realmente, de fato, não era uma questão externa que me atraía no Alex, não, era um papo, era conversa. Aquela conversa do Alex me fez, o papo do Alex me fez me apaixonar por ele. E eu sei que no caso dele já foi o físico, o externo. Então a questão instintiva realmente do homem é diferente da mulher. Então até atrair é diferente. Esse mecanismo cognitivo é diferente no homem e na mulher. Porém, a gente falando aqui a responsabilidade, já que a gente está falando assim, por que cresceu o número de mulheres que traem, né, atualmente? Aí voltando... trazendo a responsabilidade, às vezes, do homem, né? A figura masculina também nesse relacionamento. Para a gente entrar ali por essa porta também. Eu acredito, assim, que existem algumas razões, não tirando a responsabilidade dessa mulher. Vamos abrir esse parêntese, tá? Porque eu sou mulher... Eu trabalho, eu convivo também, eu estou sujeito, não existe imunidade. Assim, você tem que se blindar realmente. Eu, particularmente, eu tenho um princípio, que são os princípios bíblicos, tá? E ali eu me alimento disso, eu acredito nesses valores. Mas eu acredito também que existem algumas razões muito claras para que essa mulher também tenha aumentado ainda mais o índice de traição praticado por uma mulher. O primeiro ponto que eu colocaria é a baixa autoestima. Às vezes a gente acha que só uma mulher com uma estima muito alta que trai, e não é. Às vezes essa mulher, eu até coloquei assim, um casinho pode ter feito ela se sentir mais sexy e mais desejada. Verdade. Como eu falei, o Alex me atraiu pela lábia. Falando no meu ouvido. Isso para a mulher ouvir. Tem um poder dentro da mulher, Flávio, que você não imagina. Então, talvez esse casinho começou com a lábia. Dessa mulher, talvez, que estava com a autoestima baixa. Um casamento, no dia a dia, você cai numa rotina, você deixa de admirar o outro, porque isso é um exercício. Admiração é um exercício. Sim. Eu olhar para o Alex todo dia e falar, você é lindo, você é bonito, isso é um exercício. Porque nós nos acostumamos, existe a normatização da relação.
E às vezes é tão normal estar com aquela pessoa, já é um ambiente tão seguro que você deixa de praticar algumas coisas. Então, não pensem que uma mulher só trai mulheres com autoestima alta. Não. Às vezes a mulher com autoestima muito baixa, que não tem ouvido o que ela precisa ouvir para, de certa forma, gerar nela uma autoestima positiva, faz com que essa mulher traia com qualquer rapaz que chegue. E eu vou te falar, às vezes ela tem um carrão dentro da casa dela e ela vai pro Fusca. Então, assim, a questão do ouvir. E a gente não pode deixar isso se tornar normal nas nossas relações, sabe? O ouvir, o admirar. Você falou uma coisa, agora não me recordava bem disso. Quando eu era o outro Flávio, eu gosto de falar isso, existem dois Flávios. O Flávio do período adulto, que eu me envergonho dele, e o Flávio de agora, que eu me orgulho. Quando eu era o outro Flávio, normalmente eu pescava dando aula, né? Eu identificava as minhas vítimas dando aula. E você falando dessas mulheres com baixa autoestima, mais ali na delas, eu me lembro que... Mulheres frágeis, né? Eu olhava para elas e identificava como algo fácil. Eu via aquelas mulheres mais recatadinhas na sala, que olhava e depois tirava o olhar, sabe? Eu reparava essa fragilidade, reparava a admiração no olhar, e eu falava assim, é ali que eu vou. Estou falando isso com peso, tá? Não me orgulho disso, não. Então, eu observava, é ali que eu vou. Ali, para mim, vai ser mais fácil. Sabe? Porque é muito bonita, talvez, tá extremamente desejada, tá? Muita fila, muita burocracia. Eu não gostava de muita burocracia, não. Então, eu observava isso e falava, ali vai ser fácil. E era fácil. Mesmo nas casadas, sabe? Eu me arrependo disso de novo, eu gosto de enfatizar isso. Ficava muito simples. Porque você vai elogiar, coisa que o marido não faz mais. Você vai tocar sem, sabe assim, no cabelo, na orelha e tal. Coisa que o marido não faz mais. Então vai ser fácil conquistar. E é nisso que elas caíam. Muitas vezes depois se arrependiam. Eu recebi muita mensagem de arrependimento também. Voltando aqui, né, no outro Flávio. Então é verdade, assim. E é algo que eu trabalho em casa. Todos os dias eu elogio minha esposa. Todos os dias eu falo quanto eu amo. Todos os dias eu falo que ela tá bonita e tal. Porque para não dar espaço para vir esse diabinho do outro lado, né? Eu gosto de falar, por exemplo, do personal da academia, né? De representação do bonitão que tá em cima das mulheres. Gente, nada contra os personagens. E a gente não sabe, Flávio. E a gente não sabe o poço de carência que essa mulher se encontra. Sabe, tem um livro que eu indico para todo mundo, que chama A Grama do Vizinho é Mais Verde. Gente, é um livro que conta tanto caso de traição, sabe? Principalmente entre pastores, sabe? Em comunidades evangélicas mesmo. Porque a gente não sabe a carência que está no coração do outro. Porque a gente normatiza as nossas relações, né? Eu sou casada há 23 anos, então, de certa forma, existe uma segurança? Existe uma segurança. Mas mas é aquela coisa, relacionamento, ele tem que ser cultivado. Ele nunca tá seguro. Por quê? Porque a gente, lá fora, né? Esse mundo corrompido, esse mundo contra a cultura. Porque o que acontece hoje? Hoje é tudo muito... A gente está numa sociedade líquida. A gente está numa sociedade descartável. Micro-ondas. Então, está tudo muito líquido. Então, nada é muito sustentável. Nada é para ser muito duradouro. Para que ser muito duradoura essa relação, sabe? A frase é melhor... seja feliz. Né? Então, assim, se for para você estar num relacionamento ruim, vai ser feliz. Então, assim, a gente vive... Isso tudo contribui para que essa mulher traia. E realmente que não seja algo que vai ser... Que mostra a cara do tanto que é destrutivo para essa relação. Não vai ser mostrado isso no primeiro momento... Exatamente porque as nossas emoções camuflam tudo isso e quando a gente entra num ambiente para atrair, a gente já está apaixonado. E quando a gente está apaixonado, a gente zera todo o senso de moral e de sensatez. Isso é zerado, né? Eu costumo dizer que relação é mais razão do que coração. Principalmente
principalmente no início. Então, a gente tem que olhar muito para o lado racional. A gente pensa que é muito coração, tudo que acontece é muito coraçãozinho vermelho, e não é. Você sabia que muitas vezes as nossas relações, a gente tem que olhar pelo lado racional? A gente tem que começar a mudar o lado direito do cérebro, não é razão. Isso aqui é razão. Eu vou ser fiel a Alex porque eu estou colocando a minha razão na frente, a minha sensatez. Porque se a gente coloca coração, aí a gente se torna frágil. Exatamente porque as fragilidades. Aí, como eu falei aqui, a gente tem que ter cuidado, nós mulheres, com a nossa estima. Baixa demais, trai muito mais do que essas mulheres poderosas. Porque essas mulheres poderosas, não é qualquer cara que vai cantar ela vai cair, não. Não é, não? Mas a que está lá com a alma pisada, né? Que a Bíblia fala, né? Que a alma pisada, até o céu é mel. Olha só. Então, até qualquer coisa que você dá para essa mulher, supre, né? Então, isso é muito sutil. Outra coisa... Falando de autoestima, tem mais um ponto aí da cultura, né? Da questão social agora. Porque a gente vê o palco das mulheres, que é o Instagram, que é as redes sociais. A mulher muito bonita, que usa anabolizante, que coloca cabelo caro, que coloca dente de porcelana, que enche a cara de boca. Isso é caro. Um amigo meu esse dia falou que a mulher gasta em média R$2.000 por mês em estética. Eu falei, bicho, você deve estar ganhando muita grana. Aí a mulher que não tem essa grana toda não fica tão bonita igual aquela do Instagram, só que aquilo ali é só palco, aquilo ali não é a realidade dela, não é a verdade diária dela, certo? E se acha feia. E se acha pouco. Isso é um problemão, né? Cara, aquele padrão que a gente vê na internet, aquilo tudo que a gente tá vendo aí nas redes sociais, é fake. A mulher não precisa estar daquele jeito, com a cintura de 60, o quadril de 100, 500 ml de silicone, lábio grandão. Não, pra estar linda, dente de porcelana de R$20.000. Não precisa. E cada vez mais isso vai vendo tanto na nossa cabeça, né? O homem bombadão, depilado e tal. Cara, não adianta. Aquilo ali não se sustenta. A gente é lindo porque Deus fez a gente assim, porque a gente se ama, porque... E não é pela estética, não. Não é pela estética. A estética... O casal não se mantém junto muitos anos por conta da estética. Eu costumo dizer que relação é mais ética do que estética. Só que a gente está numa sociedade que é mais estética do que ética. E trair é uma questão ética. Não trair é uma questão ética, né? Então, a gente tem que buscar uma relação mais ética do que estética. Porque se você coloca a estética na frente, aí realmente a ética fica em segundo plano, né? E trair parte de um princípio ético, de um princípio moral. E isso, de certa forma, é danoso, emocionalmente falando, muito danoso. A gente lida com pessoas que, até resgatar novamente a identidade, aquilo que você falou na sua primeira fala. Hoje você restaurou a sua dignidade, a sua honra. Mas nem todo mundo consegue. Nem todo mundo consegue. Porque é porque isso mexe na identidade da pessoa, né? Trair fala de algo íntimo, de relação, né? De contato. Você pula ou quebra paradigmas que nem você está preparado para depois restaurar. É muito sério. Conta essa história o Thiago Brunet. E os judeus, ou o judeu, se ele souber que aquele homem é infiel, ele não faz negócio com aquele homem. Porque ele entende que se aquele cara não é digno com a própria esposa, ele vai ser digno na sociedade. Eu acho um pouco duro demais, ok, minha colocação. Mas olha quanto isso é sério. Quanto é um povo sério, né? Nesse sentido. Então nem faz negócio. Como é que é? Vai trair? Quer sair? Tá noitada? Você é casado? Então eu não faço negócio com você. É muito importante isso. Então temos o primeiro ponto, questão de autoestima. E eu acho que a autoestima é a responsabilidade dos dois. Da mulher olhar para si, se amar por quem ela é, não porque tem dente de R$20.000, ok? E do homem estar estimulando isso na esposa. Então tem sim aí a mão do homem, a responsabilidade do marido, em elogiar a sua esposa, em falar o quanto ela é linda, o quanto ela é desejada, o quanto ele quer estar com ela na vida. Primeiro ponto. Segundo ponto aí que a senhora identificou que tem levado as mulheres a trair mais. Talvez essa mulher queira se distrair de um marido
doente. Sim. Infelizmente, a gente vive em relações tóxicas também. Né? Como eu falei para você, a gente está numa sociedade líquida e adoecida. As pessoas, a gente avançou muito tecnologicamente falando, tantos progressos tecnológicos, mas infelizmente a alma está muito doente, as relações estão adoecidas. Até essa questão de amor, existem, a gente não tem assim, muitas pessoas não têm assim o significado exato do que seria amor. Né? A gente tem muito o que as novelas contam, o que os romances contam, mas assim, o sentido real da palavra amor é muito mais você se sacrificar do que qualquer outro sentimento subjetivo. Né? A gente coloca o amor como algo muito subjetivo, mas é muito prático. Né? Amor é o seguinte... Oi? Não é como a Disney, né? Aquele sentimento que nasce, bonito e dura para sempre, fica feliz para sempre. Não é isso. Amor é decisão. Amor é prático. Amor é eu querer o bem do outro. É eu entender que eu nasci para fazer o Alex feliz. E aí eu vou ser uma mulher feliz. E o Alex me fazer feliz. Então é algo muito mais pro outro. É uma doação, né? Esse é o sentido mesmo da palavra amor. E a gente percebe homens adoecidos. E que a gente, nos nossos relatos, tá? Igual a gente está falando aqui, eu sou uma observadora e uma ouvinte de muitas pessoas, muitas mulheres que chegaram a trair o marido e foi por uma distração, por estar cansada desse homem que muitas vezes está doente emocionalmente. E essa doença a gente fala de homens possessivos, homens controladores, homens, eu posso até colocar aqui, que nunca para um diálogo para conversar com essa mulher, porque a mulher, ela fala. A mulher, ela é faladeira. Quando deixa falar muito. E outra coisa, a gente quer detalhes da conversa. O homem, ele como que você vai, amor? Como que foi seu dia? Foi ótimo. A mulher não quer ouvir isso. Ela quer saber detalhes desse dia. Então, assim, essa mulher buscando, na verdade, até uma distração de um relacionamento, às vezes, tóxico e doentio. Agora, vamos trazer para a prática. Vamos trazer para a história. Já tentou num gabinete uma mulher que explicou tanto quanto o relacionamento dela era doentio, que ela acabou caindo em adultério, que você falou, cara, coitada dela. Porque ela é muito mais vítima de ter traído do que autor. Por estar num relacionamento tão doentio, por estar tão subjugada, e depois traiu, muitas vezes foi pega e está num down pior ainda. De novo, gente, a gente não quer tirar a culpa dela, entendeu? Mas procurar culpado, você vai ficar acusando inocente também. Você já falou assim, olha só, que coitada, que pena que eu sinto dessa pessoa. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu, porque o que acontece? Em qualquer relação tóxica, há uma dependência emocional ao dependente, e aquela pessoa que acaba sendo codependente também dessa relação. E aí, a gente sente, na verdade, a gente percebe um sentimento de culpa muito grande dessa mulher. Exatamente porque está nesse relacionamento abusivo, esse relacionamento tóxico, esse relacionamento, de certa forma, ela foi anulada, na sua identidade, na sua essência, ela foi anulada. E a gente sente, sim, esse sentimento de culpa nela, que ela vai carregar, e ela precisa ser livre disso. Nem todo mundo consegue, porque o sentimento que mais acontece numa traição é o de culpa. A pessoa carrega, mas por que eu fiz isso? Por que eu não pensei? E aquilo ali martiriza ela, porque é algo que é o inimigo que está dentro dela. Né? É o inimigo que está dentro dela e que ela precisa vencer. Nós temos sim esse sentimento de compaixão, mas a gente tem que tirar ela disso. A gente tem que tirar essa pessoa desse ambiente de culpa e aí trazer realmente para responsabilidade, trazer realmente ela... fazer essa releitura.
O que que a gente indica aqui na igreja muito, né, Flávio? Que você já sabe que é o mapeamento de ambos, desse casal, não só dela, não justificando de forma alguma a traição, a gente está batendo nessa tecla aqui, mas existem realmente homens tóxicos, como existem mulheres também, a gente está falando aqui, né, levando para esse viés, e a gente tenta então trazer essas pessoas para um acompanhamento. Até para ele se perceber também nessa relação tóxica, né? Nessa relação de dependência emocional. Então, a gente percebe também... Tá, nós temos então dois efeitos, né? Do porquê. O tópico da live é por que as mulheres têm traído mais. O primeiro ponto que a gente tocou, então, é por conta da questão social, de tudo que tem sido falado e impregnado na cabeça das mulheres, ok? Uhum. E a baixa autoestima. Isso. Baixa autoestima. Baixa autoestima também por conta das influências, né? Das mulheres muito lindas e tal. Baixa autoestima. Segundo ponto, vítima de relacionamento tóxico. Acredito muito nisso. Uhum. E o pior, depois que essa mulher faz a besteira, se o perpetrador, o cara que subjugou, descobre, ele não vai embora. Aí que ele pisa mesmo. Aí que ele maltrata a mente daquela mulher mesmo. Prova pra ela que ela não presta. Sendo que ela presta, a pessoa de bem, fez besteira, ok. Mas aí que ele não libera mesmo. Se for o caso de liberar, né? Fica muito pior a situação. Esse é o ponto onde eu quero chegar. Fica muito pior. Porque ela tem essa dependência emocional forte, né? E aí que depois de descoberta, então, aí que fica pior, né? O relacionamento vira realmente um lixo. Fica muito péssimo. E nem ele vai embora, nem ela vai embora, e fica um negócio péssimo, né? E aí é onde precisa entrar uma terceira pessoa. Porque senão é melhor, assim, a gente nem gosta de falar isso, mas assim, a coisa pode adoecer mais. Então, tem que entrar uma terceira pessoa, tem que entrar um terceiro olhar, tá? A traição, ela nunca é sozinha, né? Ela, igual a gente está comentando aqui, ela, na verdade, foi uma opção devido a esse estrago que já vinha acontecendo de vários fatores. Eu fiz um vídeo sobre isso. Traiu porque quis. Ops, temos um equívoco. Não é simplesmente porque quis. Vou lá e vou estragar meu casamento. Vou lá e vou fazer a pior besteira da minha vida. Não. Fez sobre um monte de influência que muitas vezes está no subconsciente, que a gente não está alerta, e que a gente é muito mais subconsciente do que consciente, e que acaba fazendo a besteira conscientemente. Sim. Mas sobre influência, grande e forte influência do subconsciente de coisas que a gente recebeu ao longo de toda a vida. Tem pessoas de bem, pastores, pessoas de massa, assim, que acabam caindo na besteira. Depois falam, cara, como é que eu fui fazer isso? Né? Homens de bem, homens de família, mulheres de família, que você fala assim, não é possível, eu não acredito. Eu acho que a senhora já deve ter passado por isso. Sentar na sua frente um casal, até então... Com certeza. E falar assim, não acredito que aconteceu isso com esse casal. Já aconteceu? Muito, muito. Tá, a gente já... Muito. Né? Já aconteceu. Sobre 2 pontos do que as mulheres outro ponto que eu queria colocar aqui rapidinho também é a questão assim da falta do romantismo também nas relações. A mulher, ela é muito romântica, porque a mulher ela é muito emotiva. Existe um fenômeno na psicologia que fala assim da catarse psicológica. Às vezes a gente está assistindo um filme de romance, a gente se vê nele. Isso acontece muito no universo feminino. E eu percebo também que as mulheres elas anseiam por esse romance, por esses romances, a gente assim é criado no universo do príncipe. A gente tem muito isso, historicamente falando, culturalmente falando. E às vezes a mulher ela fica entediada com a vida. Ela fica entediada com a vida. Ela fica cansada da maternidade. Ela fica cansada talvez da correria do trabalho. E como é importante, Flávia, a gente resgatar o romantismo nas nossas relações também, como a gente está falando lá na frente, mas a gente precisa resgatar esse romantismo entre o casal. Independente de ter 10 anos, 5 anos, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30, 40 anos. Romantismo não é a questão sexual, não. Porque eu sempre digo que a mulher ela faz amor, o homem faz sexo.
Mas não é esse romantismo. É o romantismo do dia a dia, a delicadeza do dia a dia, o olhar no olho do dia a dia. Às vezes ali a mulher passa o dia todo trabalhando, sabe? O cara vai lá e manda, o marido vai lá e manda algo para ela, né? Oi, estou com saudade, te espero. Vice-versa também. A mulher também da mesma forma. Então, eu percebo assim, nessa relação de motivos, né? E todos os motivos também, assim, são injustificáveis, mas ao mesmo tempo justifica. Não tem como a gente medir isso, mas aconteceu e a gente está aqui com fatos que aconteceram, aconteceu a traição, tem aumentado a traição no meio, é fato. Então a gente está aqui para evitar que esse número aumente. Então o que eu estou querendo dizer aqui é a questão do romantismo. A gente percebe muito. Contar uma história rapidinho. Contar uma história rapidinho aqui, aproveitando que a Gisele está do meu lado. Há uns 2 meses atrás, 2 ou 3, não sei. A Gisele ficou brava comigo. Ficou chateada, percebi que estava mais distante. E eu sei entender por quê, né? Mas por quê, gente? Estou andando tão na linha, estou dando a linha igual o trem. Não é possível que ela achou alguma coisa errada, tudo certinho e tal. Aí depois, conversando, sempre abre o diálogo, a gente nunca dorme brigado. A gente tem aqui em casa a técnica da gaveta fechada. O problema, abriu a gaveta. Tem que resolver o problema para fechar a gaveta. Tem que resolver. Talvez nem resolva aquele dia, mas conversa no dia. Ela tá rindo aí. Aí eu vou perguntar para ela, né? Por que você tá com raiva de mim? O que eu errei? Pelo amor de Deus, me fala, tal. É porque a gente fez 20 anos de namoro e você não me deu nada, você não lembrou. Meu Deus, a gente é casado, a gente não é mais namorado, não. Como é que eu tenho que lembrar de 20 anos de namoro? A gente comemorou muito pouco a nossa... Inclusive, mês que vem, 19 anos de casado, viu? Tá Fica a bom. dica. Esse eu não vou perder, não. Esse eu não vou errar, não. Viu? Eu também sou assim com a Alex, eu faço questão desse romantismo. Então, ela romantizou a data de começo de namoro, que eu nem sei a data até hoje, inclusive, porque eu foco na data de casamento. Nós somos casados. Mas tem que ter presente de Dia dos Namorados, tem que ter presente de casamento. Então, a mulher... A gente não pode deixar... E nós homens, a maioria de nós homens, né, temos dificuldade de lidar com isso, né? Para nós não é racional, não é tangível. Então, para mim, a besteira, dia do namoro, pode até ser besteira para mim, mas se para ela é importante, acabou. Eu tenho que me atentar a isso. Nem que eu coloque o celular para tocar, nem que eu coloque um alarme no calendário do Google, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Para ela é importante, isso que importa. Isso que importa. Se para ela é importante, acabou. Pode, para mim, ter a maior bobeira do mundo. E muitas vezes pelo nosso lado mais racional, mais preocupado com conta, preocupado em crescer, preocupado com empresa, não estou preocupado com data de namoro, mas deveria. Reconheça aqui meu erro. Deveria. Para ela é importante. Deveria, porque a gente deveria. E eu acho que isso, assim, isso é da mulher, esse lado romântico da relação, sabe? Ela se identifica com isso. Isso, de certa forma, a protege. Na verdade, o homem, ele é sábio quando ele faz essa proteção, realmente desse emocional, desse lado romântico da mulher, ainda que para ele não seja importante, igual você falou. E o Alex também me fala muito isso, Viviane, não é importante para mim, mas eu vou fazer porque é importante para você. E isso, de certa forma, você não tem noção como blinda a minha alma, sabe? Como blinda, como isso, assim, porque a gente tem tanques emocionais, né? E esses tanques, eles têm que estar se enchendo. É igual o banco, você vai lá e deposita, vai depositando. Você vai sacar? Vai. Mas vai ter quantidade ainda lá. Você não pode só sacar. Daqui a pouco esse tanque, né? Pode vir o Brad Pitt, né? A senhora não quer. O tanque tá cheio. Pode vir bonitão. Bonitão, para mim não. Né? Assim como para mim hoje em dia. Pode vir, não. Para mim não. Tem certeza que pode ser Eu falo com toda certeza, Flávia, assim, toda certeza, sem expor nomes, sem expor situações. O marido era mais bonito. Eu também penso muitas vezes. Mas o amante tinha a lábia melhor. Encheu o tanque. Então, assim, para a mulher não é uma questão de estética, é questão de
do que está sendo depositado nela, naquela situação, naquela conversa. Por isso que nós temos que ser intencionais. No bom dia, intencionais nas nossas mensagens, intencionais dentro da nossa casa. A gente tem que ter intencionalidade com essa mulher, porque assim não é assim o amante, o casinho. Pelo amor de Deus, assim, a pessoa tinha assim um carrão dentro de casa e ela foi, na verdade, com fusquinha. Sabe por quê? Talvez não justificando, a gente está falando aqui porque cresceu o número de mulheres que traem. Eu estou sem bater nessa tecla, né? Claro. Acontece, é fato, tem aumentado. Há mais de uma década isso tem aumentado, tem jorrado nas igrejas e a gente está atendendo nos bastidores casos assim. Autoestima baixa, falta de romantismo, um relacionamento tedioso, né? A mulher vai ficando inquieta por dentro, ela está entediada da vida, ela está insatisfeita no trabalho, enfadada na maternidade, cansada de envelhecer. Por isso que a gente precisa realmente resgatar essas falas. Isso é uma proteção, isso é uma cerca. Todo relacionamento ele tem, igual a casa da gente, a gente não coloca muros, né? A gente não coloca muros de certa forma para proteger. Vamos trazer isso nas nossas relações. A gente tem que colocar muros para proteger. Porque nenhum casamento está isento de ser traído, de passar por uma traição. Nenhum casamento. Sim. Não existe uma receita. Ah, porque é crente. Ah, porque nasceu na igreja. Ah, Tem porque parece ser um homem de bem. Ah, homem de família. Mas se não tiver com os tanques cheios, bem cercado, por exemplo, bem alerta. Eu acho que todo mundo que me segue, todo mundo que eu converso, está em estado de alerta. Né? Porque a coisa não acontece de uma hora para outra. Não é o cara vai pro hotel, a mulher tá em cima do balcão, ele vai lá e cai. Não é assim. É aos poucos, é sutilmente, é na mente que acontece primeiro. Depois acontece o primeiro flerte com resposta agradável e vai ter uma coisa crescente. Mas se a pessoa estiver realmente em alerta, corta. Principalmente mulher. Estamos falando de mulheres, e muita mulher vai assistir esse vídeo aqui no YouTube futuramente. Você sabe que você é seduzida pelo ouvir? O cara começou a entortar o papo com elogio. Com, seu marido não te elogia. Ah, você é linda, sabia disso? Tchau, bloqueio. A primeira vez não me trata assim, eu sou mulher casada, vamos manter a conversa no nível profissional, se for o caso. Não respeitou? É bloqueio. Tem muita coisa que a gente tem que realmente ser muito, muito enfático, muito duro nisso. Esses dias um cara colocou no comentário no YouTube que a cunhada dele tem elogiado ele muito. Ah, porque minha cunhada me elogia muito, minha esposa não me elogia. Eu tenho percebido que minha cunhada me olha diferente, eu falei, corta. Corta agora. Seja grosseiro com ela se necessário. Porque senão esse troço vai evoluir, você vai acabar com duas famílias. Com a sua família e com a família da sua cunhada. Então tem hora que na maioria das vezes, inclusive, tem que cortou, acabou. Porque senão vai seduzir, vai entrando aquela pulguinha, aquele papo bom, vai dar problema. E o problema é gravíssimo. A senhora deve ter atendido casos aí de violência física, violência psicológica, delegacia. Imagina o tanto de problema que dá. Não é verdade? E assim, você tocou num ponto, e tem aumentado realmente no meio cristão, tá? No meio evangélico, mulheres traindo, mulheres destruindo realmente os relacionamentos por conta da traição. Então, não estamos imunes. E esse livro que eu indiquei aqui, A Grama do Vizinho é Mais Verde, são casos realmente de dentro de igrejas, casos pastorais, de gabinetes, de presbitério, de pessoas realmente que tem assim, que você pensa assim, não, ela tem uma estrutura espiritual para suportar a tentação. Mas tentação é estrutura emocional. Vacilou. É estrutura emocional, porque anjo não tem hormônio, não tem, nós é que temos hormônios. E eu até coloquei aqui, talvez também, o último ponto aqui que eu queria colocar, que eu não sei que hora você termina a live aqui. Eu não sei se é 1 hora. Tá dando 1 hora, mas o papo tá bom, a gente pode prolongar um pouco, não tem problema. Tá, Quero tocar mais um ponto.
alguns Instagrams caem, né, a live. Eu não sei como é que é o seu. A crise da meia-idade ou baixa hormonal também. Às vezes também está relacionado a uma questão fisiológica, tá? Sim. A questão da mulher. Muitas mulheres, elas têm uma depressão pós-parto. E essa depressão faz com que ela lide com algumas outras emoções que até então poderiam estar camufladas ou incubadas dentro dela. E pela falta do romantismo, pela falta dentro de casa, dessa baixa autoestima, essa mulher ela pode encontrar também, tá? Nessa possível príncipe, nesse possível caso, talvez ali um suprimento também de uma área que está em déficit dentro dela e que ela não consegue suprir nesse relacionamento com o marido dela, por causa dessa baixa hormonal também. Por isso que a gente olha, nós no meio cristão, nós olhamos muito a questão espiritual, mas nós temos hormônios, nós temos emoções, e essas áreas elas vão competir com o espiritual. Nesse livro conta exatamente um caso de um casal de pastores. Ela tinha acabado de ganhar filhos e aí ela se ausentou um pouco ministerialmente, deixou de acompanhar o marido que até então era pastor daquela igreja, né? Ela deixou de acompanhar porque veio a gestação, aí daí veio o nascimento do bebê e ela ficou mais em casa. Tá? Então ela estava mais em casa, ali se resguardando. E um certo culto, após o culto, o pastor ministrou ali uma palavra, né, para aquela congregação. E após o culto, então, esse pastor desce ali do púlpito, né? E chega uma irmã e abraça esse pastor e fala assim: pastor, que pregação maravilhosa! E abraçava esse pastor, olha, e falou bem no ouvido dele: pastor, eu nunca ouvi uma pregação tão maravilhosa como essa que eu ouvi hoje. O senhor é um homem perfeito. Falou isso para ele. Acabou com... Pronto. Ali entrou essa semente no coração desse homem. Entrou a semente no coração desse homem, né? E esse homem, então, veio atrair, né? A gente está falando aqui de mulheres que traem, mas falando que ninguém está isento, nem homem nem mulher. Mas esse homem veio atrair realmente a esposa, o casamento, abrir mão por conta de um elogio, né? De um elogio. Essa mulher, a esposa dele, com certeza, estava com essa baixa hormonal, né? Após a gestação. E ele, então, viu ali, na verdade, essa relação já devia estar fragilizada, com certeza, né? Pontos frágeis. A questão do romantismo, a questão da normatização, tudo normal, estou aqui nesse casamento, estou aqui com os meus filhos, né? Sem alerta, tem que estar alerta. E ele então veio atrair, deixar a casa, deixar deixar o ministério, deixar o pastorado, porque assim, quando o adultério entra na vida de um pastor, acabou a figura pública. Por mais que você tente, assim, Deus perdoa? Deus perdoa. Mas você sabe, né? Às vezes os homens não perdoam. E se perdoa, aquilo ali parece que acompanha. É um rótulo, aquilo ali, infelizmente, é assim, a gente tem visto o estrago. Então, a questão realmente da gente ficar em alerta. Concordo muito com isso, a questão do alerta. Deixa eu tocar num ponto para a gente fechar, e que eu vejo que pode ser uma influência, percebo muitas mulheres falando sobre isso comigo aqui no Instagram e tal. A questão sexual feminina, associada à informação pornográfica que as mulheres têm sido submetidas ultimamente. Também, de acordo com o que a senhora ouve nos gabinetes e tal, também militam nesse sentido. Por exemplo, hoje em dia, mulheres muitas vezes, os casais muitas vezes
a questão sexual está fria, o homem não se preocupa com a sexualidade da mulher, não se preocupa com ela também chegar ao orgasmo. E a mulher está tendo influências pornográficas muito fortes, conversa com as amigas, grupo WhatsApp, a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes tem esse tipo de conteúdo. E o cara não está nem aí com o prazer sexual da mulher, e a mulher fica, né, fantasiando aqueles homens do filme, aquela performance toda. Chegou a esse ponto também, isso tem influenciado no adultério feminino? Às vezes o marido, às vezes o amante, ele supre sexualmente essa mulher e uma noite, uma vida que esse marido não conseguiu suprir e não conseguiu. Ou seja, o amante, de certa forma, ele conseguiu levar essa mulher a um orgasmo que aquele homem que ela dorme ali 10, 15 anos nunca levou. Pior. O que a gente tem visto? Pior. O lesbianismo, o contato, e a gente tem casos dentro da igreja de mulheres que após a traição se decepciona e se torna lésbica. A gente tem casos de lesbianismo também. Porque essa mulher nunca foi suprida sexualmente com homem. E mulher entende de mulher. Mulher, lógico que eu vou compreender uma mulher. Para eu cair numa relação homofóbica é muito rápido. Homossexual. Porque essa mulher me entende. E essa mulher é uma relação de mulher para mulher. Marisa, né? De mulher para mulher. Mas deixa eu entender melhor. Deixa eu deixar isso claro. As mulheres chegam para a senhora falando assim: bispa, caí, traí, estou arrependida, mas meu marido não me sacia, mas meu marido não se preocupa com o meu prazer sexual, mas meu marido não está nem aí. Acontece muito isso? Muito. Acontece muito com uma... Porque, igual eu acho que eu falei isso há uns 20 minutos atrás, a mulher, ela quer fazer amor. E o homem, sexo. Então, o homem, ele é muito objetivo na relação sexual. Ele quer sentir prazer. Só que esse mecanismo na mulher é lento. Esse mecanismo na mulher é devagar. Esse mecanismo na mulher depende de outros fatores. Né? O dia, como foi no serviço, a relação com os filhos, a relação com o dinheiro. A mulher, ela vai com isso para dentro de um quarto. Ela fecha a porta, mas esses problemas ela não deixa lá fora. Ela traz para dentro da cama. É onde esse homem, ele precisa aprender, ele precisa entender um pouco de universo feminino. Eu acho até que tem que ter um curso sobre o universo feminino. Nesse sentido, quem tem feito um trabalho maravilhoso, já fui em umas 3 palestras dela, é a sexóloga Ariane Marques. Conheço. Eu sigo ela. Maravilhosa. A Gisele, eu tenho até um problema nesse sentido, porque a Gisele foi na palestra dela na segunda-feira, né? Aconteceu no plano piloto. E aí ela chegou em casa e falou: Flávio, você tem que ir. Amanhã é o dia dos homens, você vai, eu não quero nem saber. Eu fiquei falando: cara, será que eu tô mandando mal? Será que eu tô deixando a desejar para ela fazer tanta questão que eu vá também? Né? Brincadeira à parte. Mas eu fui, foi maravilhoso. E, por exemplo, aí tá um problema. No dia que as mulheres foram, estou apontando para cá porque a Gisele tá aqui. No dia que as mulheres foram, se não me engano, tinha 300, 200 mulheres. No dia que os homens foram, não tinha 50, não tinha 30. Não. E ela deu pérolas, ela falou coisas que eu, com 40 anos, homem vivido pra caramba, rodado, me envergonho disso, falar assim, mas eu nunca tinha ouvido. E ela é uma psicóloga cristã, fala com abertura enorme, brincando. Ela faz um trabalho maravilhoso, assim, sabe? Na área sexual das mulheres e dos homens, e é cristã. Eu conheço, sim. E ela tem cursos nesse sentido. Eu acho que tanto homem quanto mulher, a gente, no final das contas, sabe muito pouco do corpo do outro, do próprio corpo, do prazer sexual realmente pode levar. Né? Os homens da minha geração aprenderam sexo como? Com pornografia. E a pornografia é uma mentira.
né? E agora as mulheres estão tendo muito mais acesso a isso também. Outra mentira. Então a gente tem que procurar realmente boas fontes para a gente aprender muito mais nesse sentido. No fundo, a relação hétero, ela é difícil, sabe? Mas ela não é impossível. Claro. E eu acredito que é a relação mais ajustável. Mas entende, e não justificando, que uma relação homo é fácil. Por quê? Porque você entende o universo masculino, eu entendo o universo feminino. E aí, paralelo ao crescimento de traição entre mulheres, da mulher para o homem, está havendo o crescimento também do lesbianismo, pela ausência também desse entendimento das necessidades emocionais, fisiológicas da mulher. Verdade. Então, voltando para essa questão, em gabinetes, a gente ouve muito isso. Tem mulheres que já falaram comigo, eu nunca tive prazer sexual. Para ela cair em outra isca, além da traição, cair numa isca de uma outra mulher rápido, porque tem crescido. Porque tem crescido isso entre nós. E isso vem de uma decepção masculina. De homens que aprenderam que sexo do filme pornô, e aquilo ali não é uma realidade. De homens que, por exemplo, se uma soja, né? O homem tem pouca vontade. Uma geração de homens que tem pouca vontade. Se sacia na pornografia, então tem pouca vontade de ter sexo. Nós nunca tivemos na história tantos homens de 30 anos virgens. Tem estudos falando sobre isso. A molecada perdeu o interesse, assim, não, tanto faz sozinho, então perde o interesse na mulher. Olha que é uma coisa puxando a outra, né? É uma coisa trazendo tudo muito negativo. Agora, eu também. A senhora quer fechar? Só para fechar também, outro mito que acontece no imaginário masculino, que talvez também justifique, né? Não justifica, eu não queria nem usar essa palavra justificar, porque nada justifica, mas que talvez seja uma razão, seria esse homem também, às vezes, ter essa mulher, principalmente aqui no Brasil, a gente tem muito imaginário da mariolatria, né? Que seria essa mulher santa. Essa mulher, herdado ali um pouco da Igreja Católica, as mulheres eram muito vistas como ou eram santas ou eram prostitutas. Então, na verdade, com a santa eu tenho filhos e com a prostituta eu tenho prazer. Existem alguns homens que vivem uma dicotomia, sabe? Ele coloca a mulher como essa santa que essa mulher vai gerar filhos para ele, e a prostituta como é que vai dar prazer para eles. Talvez isso entre também muito devastador no meio também cristão, no meio católico, porque o Brasil é um país católico, apostólico romano, nós temos, culturalmente falando, historicamente falando, nós herdamos muita coisa da Igreja Católica. Então, talvez essa figura está distorcida também no imaginário masculino, e esse homem precisa desconstruir mulher. Mulher. Mulher com necessidades, com o romantismo, a Bíblia fala de um sexo frágil, né? Talvez fisiologicamente falando, mas precisa desconstruir, porque talvez isso também vai ser um motivo de que lá fora ela tenha mais prazer do que dentro, né? E aí aconteçam também o índice de traição, tá? Então são vários fatores, Flávio, assim, é uma gama de fatores, tá? Entra a questão religiosa, entra a questão cultural, entra a questão histórica. Agora também a questão tecnológica, os meios ficaram acessíveis. Antigamente, eu lembro assim, na minha casa, meus irmãos até riem, né? Qual era o contato que os homens tinham com a Playboy, com a revistinha, debaixo da cama?
Gente, essa mulher, ela tem acesso à pornografia como este homem. As Agora, meninas, as meninas, elas já crescem nesse ambiente, porque está tudo muito acessível. Então, isso tudo vai contribuir para a desconstrução da família, para a desconstrução desse casal hétero, tudo isso vai contribuir. Por isso que a gente precisa mais do que nunca, né? Não vacilar, igual é aqui no seu, né? Cuidado para não vacilar, não vacile, ver se você não vacila e buscar ferramentas realmente para essa relação ser ajustável, né? Não é perfeito. Eu falo que a gente não tem uma relação perfeita, porque é hétero. São dois seres totalmente diferentes, mas dá para ser ajustada e dá para a gente ser feliz. E eu acredito nessa relação. acredito muito que dá para ser harmonioso, mesmo depois que tenha passado pelos traumas aí, talvez de traição. Hoje mesmo, eu e os velhos fomos lá para a Ermita Dom Bosco, um parque que tem aqui em Brasília, perto do lago, passeio maravilhoso no pôr do sol. E quem vê a gente nunca vai imaginar que a gente já passou por isso tudo, e foi um negócio muito bom em família. Então, essa é a nossa mensagem, né? Não cai nessa, mulherada, não vai nessa, não. Tá crescendo, mas não é bom, sabe? Tá crescendo porque tem influência de internet, tem influência de pornografia, tem influência do próprio homem, que às vezes não tá mais tão preocupado com o prazer feminino, tem um monte de influências negativas, mas que se a mulher sucumbe a essas influências, quem sofre muito mais é ela própria. O fundo do poço para a mulher, ao meu ver, aqui cuidando de homens e mulheres, é mais fundo, sabe? Ela se sente suja, ela se sente menos valorizada, ela se sente mais incapaz de recuperar esse casamento muito, muito penoso, e não vale a pena. Essa é a mensagem final que eu quero deixar. Palavras finais da senhora, muito obrigado. Amém. Também quero agradecer aqui, tá, pela oportunidade. Aprendi muito. Eu acredito muito nesses ambientes de conversas. Acaba sendo uma terapia também para a gente acaba aprendendo muito, né, Flávio? Eu acho que a gente que ouve, a gente aprende muito mais. É uma posição privilegiada da gente estar ouvindo realmente, e tá tentando de alguma forma ajudar ali as pessoas, as mulheres. Quero também dizer aqui, primeiro, que é muito bom ser mulher, e segundo, que a gente seja livre realmente dessa tentação de trair, né? De trair o nosso cônjuge, de trair. Quando a gente trai o nosso cônjuge, a gente está traindo tanta coisa dentro da gente também, sabe? Porque primeiro houve uma traição em nós mesmos. Houve uma traição dos nossos valores, houve uma traição das nossas convicções. Por isso que é tão difícil a gente resgatar isso, porque primeiro ele mexe com a nossa identidade. Né? A pessoa que trai, ela está mexendo primeiro com a identidade dela e depois com a identidade do outro. Né? Tudo acontece muito dentro da gente, essa desconstrução. Então, vale a pena ser fiel, vale a pena a gente fugir das tentações, vale a pena a gente aprender, ninguém está imune, ninguém aqui é mais perfeito do que o outro, todo mundo está sujeito, né? Aquele que não caiu, cuidado, né? Que pode cair, eu estou sujeito, o Flávio está sujeito, né? Mas que a gente aprenda realmente, que cada experiência vire aprendizado na vida da gente, né? Que a gente, com esse conhecimento, com as nossas observações, que a gente venha vigiar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa e transferir isso também. Então, que Deus abençoe. Muito obrigada pela oportunidade. Um beijo na Gisele, um beijo aí também, tá? E o relacionamento de vocês é um exemplo, tá? É um exemplo de que pode ser muito melhor depois, né? Pode ser muito melhor. Tá? Que Deus abençoe. Obrigado, Liz. Até mais. Até mais. Tchau. Um abraço.